No programa de hoje, paixões ardentes com um toque de esquartejamento. De Junji Ito, Tomi. Aí pessoal, desculpa interromper um pouco esse vídeo, eu prometo que é um recado muito rápido e especial para você que curte aí terror e horror. Afinal, você está aqui num programa sobre Tomi, né, um mangá do Junji Ito, então com certeza você curte esse gênero. É o seguinte, no dia 24 de maio, o Formiga Elétrica vai fazer um workshop ao vivo sobre o gênero terror. Nesse workshop eu vou falar um pouco sobre a estrutura básica do gênero, também vou falar sobre os principais elementos e conceitos utilizados, além de explanar um pouquinho sobre as principais definições de alguns dos seus subgêneros. Então, se você tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre o gênero terror, não perca tempo, pois as vagas para esse workshop são limitadas, tá? Garanta já sua inscrição através desse QR Code que está aparecendo aqui ou através do link na descrição desse vídeo, beleza? Bom, agora voltem aí com o Rafa e com o Daniel falando sobre Tomi do Junji Ito. Publicado recentemente por aqui pelo Pipoca e Nanquim, Tomi, do Junji Ito, que de repente explodiu também pelo trabalho do próprio PN, né, aqui no país, mas que recentemente explodiu na atenção dos leitores, apreciadores e colecionadores de mangá. Nós temos mais um exemplar da mente perturbada desse autor. Esse mangá, na verdade, começou a ser publicado em 87 na Monthly Halloween, lá atrás, e só foi terminar no ano 2000, mas enfim, agora, nesse exato instante, a gente já tem todo o material disponível e conta a história desta mocinha, Tomi Kawakami, que morreu. Essa é a sinopse. Ela morreu e voltou. E a partir do momento em que ela volta, ela passa a assombrar os pesadelos e as vidas de todos os homens que cruzam o seu caminho das mais variadas, perturbadas, dementes e gráficas formas que o Junji Ito consegue apresentar para nós. Por que eu estou sendo abstrato e abrangente na sinopse? Porque é exatamente isso, tá, gente? Vocês podem ver que são volumes grossões, tá? Conforme o Daniel também mostrou aí na apresentação, mas, no geral, são variações do mesmo tema. O Junji Ito apresenta para nós diversas perspectivas dessa personagem que, na verdade, ela é uma metáfora, uma analogia. Tomi não é essencialmente alguém, ela é algo. Ela se comporta como uma força da natureza dentro da narrativa, e essa força da natureza é a feminilidade, mas uma feminilidade atacada, violentada, abusada e principalmente machucada pela masculinidade, certo? Tô errado na minha acepção, Daniel? Não, mas acho que ainda vai muito além, né? Porque a Tomi, ela simplesmente, as agressões que ela sofre, primeiro que tudo começa a partir de uma paixão absurda, né? Que atinge homens das mais variadas idades, né? Jovens, né? A partir dos adolescentes também ficam loucos por ela, homens mais velhos e por aí vai. Essa paixão sempre acaba descambando para uma vontade de esquartejá-la, o que sempre é de fato executado. Só que o esquartejamento e, óbvio, a morte, eles não detêm esse conceito, não sei se podemos dizer assim, esse arquétipo da Tomi, que acaba sempre retornando a partir de cada pedaço cortado, criando uma nova duplicata dela, né? Isso talvez porque quando a gente começa a história, aquela já seja a enésima duplicata de algo que está rolando no mundo há não sabemos quanto tempo. E assim todas as histórias, elas nos mostram pessoas diferentes que vão encontrar essa personagem, muitas vezes uma cópia que foi para determinada localidade, a partir dali nós vemos uma sutil continuação da narrativa anterior, mas elas são de fato independentes. E dentro desse contexto do Junji Ito, que por sinal é importante a gente falar que é o trabalho de estreia do cara, né? Aqui ele já mostra assim, um talento não apenas pro bizarro e pro macabro, na melhor tradição nipônica, que assim acaba trazendo muito mais perturbação do que narrativas ocidentais, pelos traços culturais deles, que nem cabe aqui a gente esmiuçar, porque seria, sabe, trabalho para um TCC, mas eu acredito que a gente consegue
mesmo numa cultura completamente diversa como a ocidental, a gente consegue encontrar muitas similaridades com aquilo que a gente vê, por exemplo, nos trabalhos do Jung, né, da psicologia analítica, e eu acho que tem um capítulo em específico em O Homem e Seus Símbolos que sintetiza muito bem a ideia do Junji Ito aqui. Não sei se conscientemente ele buscou isso, mas vamos lá. A gente brincou no começo essa questão de paixão ardente e esquartejamento. Tá? No caso, morte, né, e morte violenta. Isso, descrito em O Homem e Seus Símbolos, vai falar sobre como o ideal cavalheiresco medieval acaba descambando para algo que não é necessariamente bonito, né? Não é necessariamente saudável para quem o sente, né? Embora seja muito bonito na poesia, sabe, num texto de amor, numa cartinha de amor que alguém mande, sabe, para sua amada ou amado, pode parecer muito bonito. Cebolas, alhos. O quê? Cebolas, alhos. Tá aqui, ó. Seus belos olhos. Mas é aquela mesma coisa que nós falamos no podcast do Shakespeare, né? Sobre a questão de Romeu e Julieta. É muito bonito, mas, sabe, numa leitura superficial. Né? Quando você começa a analisar isso, você percebe que tem uma história de perturbação enorme. E como o ideal cavalheiresco acaba, sei lá, causando uma cisão dentro da psique, no inconsciente coletivo, né, de várias pessoas, é que uma paixão mega idealizada, como aquelas, né, dos poemas medievais, ela inadvertidamente acaba criando também a sua contraparte, no caso, uma sombra, né? Então você tem uma mulher que assim, é super idealizada, nossa, você não está vendo ela como um ser humano, você não está vendo ela como uma mulher, você está vendo ela como uma ideia que você tem a respeito da feminilidade, do amor e etc. Só que é o seguinte, isso é uma noção tão frágil que ela descamba para o exato oposto, que é um ódio, que é uma tendência a homicídio, uma pulsão suicida que leva, sei lá quantas pessoas junto com você, né? Você prejudica inúmeras pessoas, nunca é somente a pessoa que está sofrendo, e é exatamente por isso, né? Eu falei disso no programa da tragédia de Belladonna, é exatamente por isso que queimou-se tantas mulheres sob acusações de bruxaria. Né? É uma resposta, né, até natural psiquicamente ao ideal cavalheiresco medieval. E aqui em Tomi você vê a mesma, não vou falar mulher, mas a mesma entidade, né, que tem esses dois estágios pelas pessoas que se apaixonam por ela. O mesmo cara que ama, sabe, de uma forma insana, é o cara que vai esquartejar e que vai tentar sumir com aquilo de alguma forma. Então existe um conteúdo psicológico assim muito forte e eu diria que até bastante pertinente para os dias de hoje, porque eu e o Rafael a gente está sempre comentando sobre essas questões dissociativas, né, dos extremos, das polarizações que aparecem em coisas que parecem absolutamente banais na nossa vida, como, sei lá, uma paixão, sei lá, as discussões políticas estão aí para provar, né? Que essa questão de dissonância cognitiva é um problema do século XXI, né? Só que essa dissociação ela vai muito além do que a simples discussão política sobre tendências suicidas e tal. Ela vai se manifestar também na visão que um homem pode ter de uma mulher, né? Quando se apaixona assim muito facilmente. Nós somos meio tendenciosos, né? Porque a gente sempre vai por essa linha mais junguiana, mas é difícil você não ver na personagem da Tomi e na relação dos personagens que se relacionam com ela uma certa tensão simbólica. Porque você falou do ideal cavalheiresco, cara, eu acho que além desse aspecto que é completamente pertinente, existe algo que inclusive precede isso, porque a relação de Tomi com os seus parceiros é uma relação de feminilidade com masculinidade e as suas vicissitudes, porque eu acho que o Ito, ele é muito feliz quando ele trabalha dessa forma. Você explicou como o poder, né, o poderzinho da Tomi funciona. Ela é esquartejada e ela se replica. Fiquem com isso na cabeça porque isso é importante. Porque o que acontece aqui? Tomi é um resgate de um símbolo, de um arquétipo que é tão antigo quanto a humanidade e que é uma daquelas não evidências, por assim dizer, que dão justificativa àquele conceito do inconsciente coletivo que muitas pessoas trabalham de forma ou abstrata ou lírica do Jung,
mas que aqui se revela de uma forma um pouco mais concreta. Por quê? Porque a monstruosidade feminina, ela é um ícone da percepção masculina do feminino. Desde as tradições abraâmicas, por exemplo, do Ocidente, em que a gente tem figuras como, por exemplo, Lilith e Eva, que são sempre as responsáveis pela desgraça do masculino, a gente tem também no Oriente essa percepção da monstruosidade feminina, que é um eco, apesar de realidades culturais e trajetórias históricas tão distintas, é um eco do que a gente encontra nessa monstruosidade feminina no Ocidente, porque no Ocidente a monstruosidade feminina é o quê? É o que tenta o homem pio, é o que tira é o que vai buscar romper com a castidade e a pureza do homem, é o que vai tentar romper a aliança do homem com Deus, né? Se você for mais pelos signos das tradições católicas e cristãs. No Oriente isso não é diferente. O homem, ele é focado, o homem, ele é nobre, o homem, ele é determinado, e a feminilidade representa o quê? A fragilidade, a tentação, o que tira o homem da sua concentração, do seu zazen, por assim dizer, né? Na tradição japonesa do Zen, por exemplo. Então, assim, a monstruosidade feminina é aquilo que perturba e é aquilo que quebra com a retidão masculina. E o que o Junji Ito faz em Tomi é essencialmente criar um símbolo que é uma metáfora para essa relação do masculino com o feminino dentro das relações contemporâneas. Porque eu pelo menos, gente, não consigo ver uma metáfora que seja mais explícita. Tomi é uma mulher que tem motivos para ser como é, a gente vê essa construção ao longo desses episódios, mas ela nunca é necessariamente uma pessoa, ela é sempre, como o Daniel bem definiu, muito mais uma entidade, um símbolo. E toda vez que esse símbolo entra em contato com a masculinidade dos indivíduos que ela encontra, ela sempre desperta a mesma pulsão, que é o quê? A incapacidade do masculino de conter a totalidade do feminino. E nesse exato instante, o que acontece? Sempre que os homens não conseguem possuir alguma coisa, surge a pulsão da destruição. O Daniel explicou toda essa parte junguiana, a questão da sombra. Essa é uma outra interpretação possível desse sentido. Aquilo que você não pode possuir, você tem que destruir. E o que os homens fazem ao esquartejar a Tomi é exatamente isso, tentar destruir essa pulsão do feminino que eles não conseguem conter. E eu acho isso brilhante. O fato de que a Tomi se replica, do meu ponto de vista, na minha interpretação, significa o quê? Significa que é exatamente esse ato de destruição do feminino, que também é impossível, apenas recicla, apenas reinicia esse ciclo de destruição do feminino e do masculino. Você não consegue conter, você destrói, mas não é possível destruir, aquilo se replica para reiniciar o ciclo novamente. Então, assim, Tomi acaba servindo como uma reflexão sobre a relação arquetípica nociva que o masculino possui com o feminino. O que eu acho de uma tremenda sensibilidade, principalmente quando a gente leva em consideração o que o Daniel falou, é um trabalho de estreia do autor, e principalmente pelo fato de que, assim, esteticamente falando, o Junji Ito, ele resgata, o mangá, ele é apresentado como um mangá shoujo, mas, assim, como muitas vezes acontece, essas categorizações dos mangás japoneses normalmente não dão conta de englobar tudo que eles realmente oferecem. E o que eu acho interessante é que o Junji Ito, ele né? Ele trabalha com linhagens dos mangás alternativos de uma maneira muito adequada dentro do que ele se propõe, como, por exemplo, Eroguro, o Abuna Kawaii, que são linhagens, assim, que perturbam e desafiam o leitor, mas eu acho que a construção da personagem Tomi, ela é forte, ela é sólida o bastante para que a gente não se perca na estética do mangá, para que a estética esteja submetida, ela seja funcional ao que a personagem faz, a quem ela é, ao que ela representa, né? Mais legal que isso é que no momento em que essa coletânea de histórias parece que vai repetir, né, a fórmula até o seu final, ela também consegue te surpreender, e assim, aí que ela nos desafia, porque a gente traz essa bagagem que a gente está sempre utilizando aqui para analisar certas obras, que é a psicologia analítica, né? De um jeito ou de outro, a gente sempre acaba, conforme você falou, a gente sempre acaba se encaminhando para isso.
Porém, se num primeiro momento foi fácil para a gente fazer a mesma leitura que, por exemplo, a gente cansou de fazer do filme Mãe, né, essa relação de masculino com feminino, chega num ponto que você fala, tá, a próxima história vai ser mais uma variação. Não é. Ele te pega, assim, com uma exploração desse mesmo conceito, em que as vítimas, né, e eu tô falando vítimas com aspas gigantes aqui, a vítima, no caso, não vai ser um cara apaixonado. É um casal de idosos e uma babá jovem, cara. Como isso consegue virar a tua expectativa do avesso ali no meio da progressão das histórias, porque estava previsível de um lado? Estava, mas você não conseguia parar, né? Tem essa compulsão de você querer ver qual é o próximo grau de bizarrice. E aí chega num ponto em que a bizarrice, ela consegue subverter a fórmula que já tinha sido estabelecida pelo próprio autor até ali. Inclusive, eu vou falar que essa história da Tomi, bebê, né, com a sua babá, não é spoiler, presa numa cela durante toda a noite, aquilo foi o que mais me perturbou nessa história. E eu acredito que isso traz aí uma camada que não é de fácil identificação, e aqui eu, sinceramente, eu fiquei só no lado sensorial do negócio, porque eu li e reli várias vezes somente esse segmento, mas eu não elaborei, né? Como eu elaborei o resto, né? Que parece que me foi um pouco mais automático elaborar. Então essa daqui eu vou até me permitir a deixar no ar. Eu vou deixar que quem leu ou quem ainda vai ler, tipo, joga aí nos comentários o que você acha de tudo que a gente falou aqui, sabe? Especialmente sobre esse segmento em especial. Mas eu também gostaria de falar que não é a primeira vez que nós falamos de Junji Ito aqui no canal. Quem não viu nosso programa sobre fragmentos do horror, dá uma olhada aí. E se eu não me engano, naquela época, eu tinha feito uma comparação do trabalho do Ito com o cinema do Cronenberg. Pelo menos o Cronenberg da época em que estava interessado na escatologia mais explícita, né? Mais coisas explodindo na tela e etc. Não por acaso, vamos dizer que, sabe, Tomi poderia sim ganhar uma adaptação ocidental pelo Cronenberg. Eu acho que seria um cineasta assim perfeito para ser o veículo dessas aspirações num audiovisual. Não por acaso, esta coletânea de ensaios sobre o David Cronenberg se chama Cinema em Carne Viva, né? São os dois, sabe, os dois artistas, eles são pensadores e são pensadores sérios. Eles não são caras que simplesmente colocam bizarrices, criam representações visuais de bizarrices, né? Então, fica aí esse registro. Eu sou cético. Sim, se viesse à luz e desse certo, eu diria, nossa, que legal, realmente tinha potencial. Assim, no plano da ideia, eu fico meio... Eu nunca, para mim, cara, até hoje não existe nenhuma evidência realmente contundente de um ocidental que tenha adaptado uma coisa oriental, ou mesmo vice-versa, cara, que tenha funcionado, tipo, 110%, tipo, épico, absurdo. A não ser quando o Kurosawa adapta Shakespeare, mas isso aí é outro... Eu tô divagando, vai. Mas vamos lá. Uma coisa sobre Junji Ito e Tomi, que eu acho que é importante a gente mencionar, já que a gente falou muito sobre essas questões arquetípicas, psicológicas e junguianas, é que ele não é perfeito, tá? Você falou nesse último tópico sobre as variações do mesmo tema. É interessante, sim, porque realmente dá um frescor para as histórias e para você seguir em frente, para não ficar muito nessa coisa do samba de uma nota só. Então, me parece muito que o que o Ito faz é como eu posso pegar um aspecto do machismo e da masculinidade tóxica para provocar o despertar dessa pulsão de destruição dentro de um contexto narrativo. Esse parece ser sempre o mote de cada história, do tipo, como eu vou fazer o machismo se manifestar aqui para ele querer destruir a Tomi dessa vez? Sabe? Em inúmeras circunstâncias. Então, esse parece ser sempre o mote principal e funciona muito bem. Só que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque pela maneira como a gente falou até agora, pode parecer que a gente esteja dizendo que o Junji Ito é o feminista perfeito, porque ele criou uma metáfora para a gente entender como o masculino sempre tenta destruir o feminino e como o feminino sempre se volta contra o masculino para, sabe,
superar essa pulsão de destruição e voltar de uma forma ainda mais macabra e maligna. É justamente essa última parte do que eu disse que às vezes me deixa um pouco, assim, com um pé atrás dessa visão do Junji Ito, porque existe aquilo que as estudantes do feminismo chamam de o male gaze, né, o olhar masculino, sobre mesmo essa questão do feminismo, e em muitos momentos a gente tem que tomar cuidado ao ler Tomi como uma metáfora, analogia dessas tensões do feminino contra o masculino, porque pode acontecer, e eu entendi, eu comecei a pensar isso no que você falou da questão da vítima, entre muitas aspas, porque é um fato que muitas pessoas em alguns momentos vão ler aquele homem como uma vítima, propriamente dita, da monstruosidade do feminino. E é exatamente esse o risco que assim, é esse o risco, o Junji Ito, ele tá sempre dançando ali na boca do vulcão, sempre correndo o risco de cair ali dentro, e esse ali dentro, eu quero dizer, em representar a monstruosidade feminina como aquilo que a gente tradicionalmente já entende, o feminismo como um monstro que persegue e devora homens que não dão conta desse feminismo, desse feminino. Então, existe uma chance, existe aí uma leitura latente que é possível ser feita através desse male gaze, de uma percepção excessivamente monstruosa do feminino em alguns pontos. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente, né, aqui nós dois caras falando sobre esse assunto, então é preciso fazer essa ressalva, porque é o que a gente sempre fala sobre hermenêutica aqui. Quando a obra ela está concluída, ela é do mundo, né? Então, assim, o Junji Ito não tem controle sobre o que ele fez, mas ele, como homem, também é uma manifestação da sua percepção, do seu próprio ponto de vista sobre esse assunto. Então, assim, não vamos lidar com Tomi como se ele fosse um tratado sobre feminismo ou como uma defesa ou, sei lá, uma exegese de uma forma de feminilidade mais agressiva por se autodefender. Vamos ler isso com cuidado e limitar as metáforas e as analogias que a gente consegue extrair disso ao que elas realmente se propõem. Acho que o que eu quero dizer é, Tomi tem um potencial de superinterpretação muito grande. Enorme. Não façam isso. Cuidado com isso, tá? Você, cara, que vai ler Tomi, não trate isso como se fosse um tratado de feminismo feito por um japonês doido, porque não vai dar certo, tá? Muito cuidado com isso. Mas a gente sempre costuma comentar aqui também que as grandes obras, cara, aquelas que abrem, né, que uma obra sempre é tão grande quanto a quantidade de interpretações que ela pode nos oferecer. E as grandes, cara, elas sempre trazem o argumento e o contra-argumento na sua própria essência, né? Eu acho que Tomi, ela não é diferente, porque, sim, tem essas questões que você comentou aqui, e se alguém ler, sei lá, meia dúzia de histórias, pode simplesmente falar, nossa, tá repetindo, eu não preciso ir até o final, então só tem isso aqui, né? Fazer o julgamento do todo apenas pela fatia que consumiu. Só que eu comentei que existe a história do bebê Tomi, né? Que não é exatamente um bebê, é um, sei lá, um tumor com uma cara de mulher, sei lá que porra que é aquilo. Mas enfim, falei assim, não tô. Vou me abster de dar uma interpretação sobre isso, porque ela parece complexa demais para aquilo que a gente está falando aqui e não parece abarcar a totalidade do trabalho, né, da série de histórias. Porém, você deve lembrar também que aonde a gente encontra um ponto fora da curva, nessa interpretação simplória que alguém poderia trazer, de olhar somente o lado do cara que está sendo agredido por um feminino, você tem a questão que a Tomi também vai se manifestar como uma figura materna fálica para uma criança. E aí o que acontece? Aí sim, você vê que o que era uma figura de alegorização para deixar nebulosa a relação entre vítima e agressor, acaba sim se tornando a agressora, porque ali a gente está falando de uma criança. E essa criança fica extremamente perturbada por causa de uma figura materna fálica, né? E ali não dá para você falar que essa criança não é uma vítima. Ali a gente tem sim um lado. Então você percebe que assim, o argumento e o contra-argumento, eles flutuam na nossa cabeça enquanto a gente lê isso de uma forma assim que chega a ser brilhante, né?
Eu entendi o que você disse, concordo com isso, cara. Sim, a minha ressalva, o meu alerta é pelo cuidado do que também o que eu vejo que as estudantes do feminismo chamam daquilo de falsa simetria. É preciso levar em consideração que a Tomi ela é construída em torno dessa monstruosidade do feminino e que isso é uma tradição arquetípica e, enfim, a gente já levantou a bola de Jung aqui desde o começo, você sabe o que isso significa. Quando a gente fala da monstruosidade do feminino, a gente está sempre trazendo um monstro que é reduzido à sua identidade de gênero. Ela é um monstro por causa da sua condição feminina, e isso não acontece, por exemplo, quando o monstro ele é um homem. Sei lá, você falou do Cronenberg, a mosca. Entendeu? Não é uma questão relacionada ao gênero, é uma questão relacionada ao horror em si. Então, a gente tem que tomar o cuidado quando a gente fala desse contra-argumento, que existe, como eu disse, eu concordo com o Daniel, para não realizar essa falsa simetria veja como este monstro, que é uma mulher, também faz o mesmo que um monstro que é um homem faria. Não, eu acho até que o argumento que o Daniel colocou, ele foi colocado de forma muito clara. Assim, acaba representando uma figura fálica, ou seja, eu acho que o Junji Ito ele é bem sucedido aqui, porque quando ela é um monstro agressor, ela é um monstro agressor por uma atitude que a gente representaria normalmente a um arquétipo masculino. O que eu disse sobre as minhas ressalvas é que algumas vezes o Ito dá uma patinada na maneira como a Tomi se relaciona com esses parceiros, principalmente porque esses parceiros a gente nunca vê até o fim como essa relação se desenvolve, porque ela sempre termina em tragédia. Então a gente não se aprofunda muito em quem são aquelas pessoas. Muitas vezes esses parceiros acabam sendo apresentados como personagens unidimensionais para representar coisas, não para ser alguém. Então, isso dá margem para aquilo que eu falei da superinterpretação. Então, concordo com o Daniel, mas mantenho o que eu disse. Leiam Tomi com cuidado, tá? Cuidado com o que vocês vão absorver disso, porque existem muitas possibilidades e algumas delas são perigosas. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Tomi, de Junji Ito. Tem o link aí, se você ainda não tem essas edições, tem o link aí para compra na Amazon aí na descrição. Compra aí pelo nosso link, ajuda a gente. Também não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Se ainda não deu like, não se inscreveu no canal, por favor, faz isso. Compartilhe o vídeo também com a galera aí, ajuda a gente a crescer. E falando em ajudar a crescer, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É apoia.se/Formiga Elétrica, vê se você quer ajudar a gente. Contribua aí com o que você quiser e puder. Tem programa de recompensas para apoiadores, confere lá que é muito bacana. E a gente volta na semana que vem. Falou!